Fala galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre como mostrar o valor do seu trabalho como Product Designer. No vídeo anterior falaram que o microfone estava baixo, então eu deixei ele aqui, ó, juntinho de mim, tá aqui, para garantir que vocês vão me escutar bem, né? Vamos lá, temos um fluxogramazinho aqui para a gente seguir. Vamos entender como é que você, como Product Designer, consegue mostrar valor sobre o seu trabalho. Antes de tudo, vamos contextualizar. Atualmente, deixa eu abrir a câmera aqui, pronto. Atualmente, a gente tem uma percepção muito furada, as empresas têm essa percepção de que o retorno do designer, ele é visual. E por que que isso se deu, né? Como é que isso aconteceu? Quando uma empresa investe dinheiro na área de design, muitas das vezes ela fica sem entender como é que aquilo retorna para ela, e é por isso que muitas empresas mais tradicionalistas, elas têm um pouco de receio de investir, de abrir a mão para soltar um budget maior, para contratar mais pessoas, porque ela não consegue palpar o retorno que a área de design tem. Porque muitas vezes fica isolado naquilo de que a tela vai ficar bonita. Então, se eu estou pagando R$5.000, por exemplo, para um Product Designer, eu espero que ele me retorne uma tela bonita. Isso é o que algumas empresas pensam. E aí, como é que eu justifico que eu preciso de mais 2 ou 3 ou 4 Product Designers para entregar mais telas bonitas? Parece ser uma coisa que não faz sentido, né? Eu vou falar, eu vou entregar, então, a gente está entregando 2 telas bonitas, a gente vai entregar 4 telas bonitas. Você percebe que não faz sentido nenhum. Porém, é dessa forma que muitos donos de empresas, eles encaram a área de design. Eu não vou investir mais R$10.000, mais R$20.000 mensais em 2 ou outros 3 profissionais, se a única coisa que eles me entregam são telas bonitas. E aí, quando eles fazem esse comparativo, né, o designer versus o desenvolvedor, por exemplo, o desenvolvedor ele vai lá constrói um negócio, um produto que ele vai gerar dinheiro para a empresa. Então, se a empresa pagou R$5.000 para um desenvolvedor e ele ficou durante 10 meses construindo um produto, aquele produto custou R$50.000. R$5.000 vezes 10 custou R$50.000. Vamos fazer essa matemática básica. Se aquele produto custou R$50.000 e em 5 anos ele faturando R$10.000 por mês, por exemplo, R$10.000 vezes 12 dá 120 mil, vezes 5 dá 600 mil. Então, 600 mil menos os 50 mil, vamos fazer a conta bem ridícula aqui, só para a gente entender, é só para contextualizar. 600 mil menos 50 mil, aquele retorno sobre o investimento foi de muitos por cento. Muitos por cento. Se ele gastou 50 mil e retornou 600 mil em 5 anos, isso quer dizer que ele teve um bom retorno. Lógico que nesse tempo vai ter o pessoal que gastou, o pessoal que manteve o produto, o pessoal que evoluiu o produto, enfim. O que eu quero pontuar é que é mais fácil e é mais palpável você entender. Eu paguei tantos e agora me retornou tantos. Agora com o designer, você paga lá R$5.000 para o designer e o que você vê é que ele ajeitou a tela ou ele melhorou o fluxo. Agora, quanto financeiramente falando, aquela ajeitada na tela ou aquela melhoria no fluxo retornou para a empresa? Quanto? Como é que a gente faz isso? Eu acho que aqui está o grande segredo, que é entender que, por mais que o resultado final seja uma tela bonita, o processo que a gente fez, ele levou aquele resultado e aquilo justifica por quê? Porque diminuiu a quantidade de reclamações, porque aumentou a quantidade de clientes, porque diminuiu a taxa de churn, que é a taxa de cancelamento, e isso, consequentemente, aumentou o faturamento da empresa. Então, quer dizer então que eu tenho aqui uma coisa mais palpável. Se eu diminuir a taxa de cancelamento da empresa, do software da empresa, vamos supor que a gente tinha um churn de 10% para uma empresa que tinha 1.000 assinantes. Então, todos os meses saíam
saíam 100 pessoas, né? 10% de 1.000, 100 pessoas. E aí, se era 10% e a gente fez uma alteração onde a gente acreditava que estava o principal problema e o churn diminuiu para 5%, a gente então tem agora, em vez de sair 100 todos os meses, a gente tem 50. E com isso a empresa passa a ter um superávit, que ela tem 1.000 assinantes, se saía 100 no segundo, ela tinha 900, por exemplo, e ela tinha que ganhar mais 100 clientes para voltar aos 1.000. E agora, como você fez uma alteração lá num fluxo, ou então uma tela que era confusa e você melhorou, e agora está saindo 50, isso quer dizer que no outro mês vão sair 50 e elas vão ganhar mais 100 e elas vão ter 1.050. 1.050. Então, imaginando que aqueles 50 novos assinantes, eles pagam R$100, por exemplo, isso quer dizer que você vai ter um lucro de R$5.000 a mais. Então, aquela sua ajeitada na tela, aquele processo de design, ele vai levar a empresa a ganhar R$5.000 a mais. E aí a gente entende que o valor que eu investi lá em Davi, no designer, ele melhorou aquilo ali, que diminuiu a taxa de churn, que aumentou o meu faturamento em R$5.000 mensais. E se eu pegar aquilo durante 6 meses, a gente tem um ganho de R$30.000. Agora, como é que eu consigo esses dados, né? Aí está o que da questão, que é a grande dificuldade dos designers. E eu vou voltar aqui para o Figma, porque senão eu vou falando tudo aqui que eu planejei. Antes de tudo, você conseguiu ver que eu falei muito sobre dados aqui. E é uma coisa que eu acho que todo designer, sem exceção nenhuma, todos os designers eles deveriam aprender sobre dados. Por quê? O que é dado? O que são dados? Tudo é dado. Todas as coisas podem ser transformadas em dado. Por exemplo, você tem um suporte que ele tem 100 chamados por dia. E aí, Davi, como é que eu sei que o suporte tem 100 chamados por dia? Você vai conversar com o suporte. Você vai perguntar para ele quantos chamados ele tem por dia. E aí ele tem 100. Se você consegue implementar uma funcionalidade que eles falam, Davi, muitas pessoas falam que a tela de cadastro ela é confusa. E aí você bola um projeto junto com o PO, com os desenvolvedores, para melhorar a experiência na tela de cadastro. E aí de 100 diminuiu para 50. E aí olha que interessante, de 100, eu vou voltar para cá, de 100 diminuiu para 50, certo? Diminuiu para 50. Temos aqui 50 chamados. Se 50 chamados levariam o tempo de X suportes, X pessoas de suporte, isso quer dizer que 100, provavelmente, levariam o tempo 2x, né? E aí 2x, imaginando que tem uma quantidade, aliás, eles custam para a empresa Y reais, aqui tá cheio de letras, parece que eu estou ensinando português. Mas vamos colocar números aqui, então. Vamos supor que 2x custa R$1.000. R$1.000. E x custa 500. Consequentemente, se é metade, ele custa 500. Isso quer dizer que a implementação daquela melhoria na tela de cadastro ocasionou uma redução de 50% no tempo do suporte. Então, a melhoria que você trouxe ocasionou uma queda de 50% de tempo de atendimento no suporte. Isso é o que, Davi? Olha que maravilha. Isso é um dado. Interessante, né? E aí, eu costumo dividir os dados em 2 tipos. São eles os dados quantitativos e os dados qualitativos. Vamos pelos quantitativos primeiro, que foram alguns desses que eu falei. Ticket de suporte, ticket médio, quantidade de clientes e diminuição de churn. Todos esses são dados quantitativos. Como assim? Você consegue visualizar eles. Por exemplo, os tickets de suporte, como eu falei, eram 100 e agora são 50. Você consegue claramente ver que diminuíram 50. O ticket médio, ele era R$1.000
e agora ele é 1.250. Você consegue claramente ver que aumentou R$250 no ticket médio. A quantidade de clientes era, a empresa tinha 10 mil, e agora tem 15 mil, você claramente consegue visualizar que aumentaram 5 mil clientes novos naquela empresa. Então, são dados, a mesma coisa para churn, são dados palpáveis. Eles têm, você consegue ver a quantidade deles. E aí, a gente vem falar de dados qualitativos. Davi, por que eu classifiquei esses três aqui como dados qualitativos? Como eu falei para vocês, dado quantitativo você consegue palpar ele de uma forma mais fácil. Você viu que o número aumentou ou ele diminuiu. Então, não tem muito segredo. O dado qualitativo ele é um pouquinho mais abstrato. Por exemplo, o que é um design mais ágil? Um design mais ágil. Vamos imaginar que você implementou um design system. E se você usa algum software de organização de produtividade, você consegue visualizar que, sei lá, vamos imaginar que você a cada 2 dias entrega uma atividade. E aí você implementou um design system que vai lhe ajudar a entregar mais rápido, digamos assim. E aí você tem a cada 1 dia uma atividade. Você reduziu esse valor aqui em 50%, menos 50%. Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o seu tempo, você conseguiu liberar, digamos assim, né? Liberar 50% do seu tempo. Isso mostra para a empresa que você duplicou a sua produtividade. Fazendo uma conta de bar aqui, né? Porque senão a gente vai passar um curso inteiro nesse vídeo e aí vai ficar um vídeo de 50 horas. Isso quer dizer que você duplicou a sua produtividade. E isso é até interessante para quê? Caso você queira pedir um aumento, você vai ter que entender que a sua entrega ela melhorou e não é somente consequência do tempo. Ah, eu sou júnior, passei 2 anos, agora eu sou pleno. Passei 1 ano, agora eu sou pleno. Beleza, mas a qualidade, a quantidade, a sua produtividade melhorou de fato. Você consegue visualizar que depois da implementação de um design system, você passou a prototipar mais rapidamente. As outras pessoas estão cientes disso, porque uma coisa é você saber que melhorou. Isso você consegue perceber. Agora você consegue quantificar quanto você melhorou. E aí eu vou falar aqui uma conta. Eu nem ia falar sobre isso porque é uma coisa mais chata, é mais técnica. Se você tem ali, deixa eu voltar aqui. Se você tem ali uma quantidade X de horas que você trabalha por semana, vamos imaginar que o normal é 40 horas, e você, durante uma semana, você consegue entregar 2 atividades, isso quer dizer que, na média, você leva 20 horas por atividade. Se você pegar o seu salário e multiplicar a sua hora por 20, você vai ter X, que é mais ou menos quanto você custa por atividade. Vamos imaginar assim. Beleza, se a minha hora é R$10 e eu a cada 20 horas eu entrego uma atividade, isso quer dizer que R$200 por atividade. Eu custo R$200 por atividade. E se eu implementei um design system, se eu assinei o Figma Pro, se eu fiz alguma outra coisa e isso reduziu pela metade, isso quer dizer que eu fiquei 2 vezes mais produtivo. E isso é o que? É um dado. Só que você tem que extrair esse dado de outra coisa. Por isso que a gente chama de dado qualitativo. E se a gente for aqui para o menos retrabalho? Deixa eu apagar essas coisas aqui para não ficar bagunçado. Mais bagunçado. Menos retrabalho. Quando a gente está falando lá, isso eu já fiz uma vez, certo? Quando a gente está falando lá dos desenvolvedores, o desenvolvedor, ele entrega uma atividade lá. Ele entregou a atividade. Ele falou sobre o cadastro de novos clientes. Ele fez uma tela lá de cadastro de novos clientes. Essa tela, depois de alguns meses, ela voltou para ajustes de design. Por quê? Porque a tela estava confusa para os clientes. Ajustes de design.
Isso quer dizer que uma atividade, ela teve, digamos assim, um retrabalho. A gente está falando aqui de ajuste de design, não de melhoria na funcionalidade, não. A gente está falando apenas de um retrabalho ali de design. Na correria, não deu tempo de fazer, joga para frente, depois melhora. Ajuste de design. Então, a gente tem um negocinho chamado retrabalho. Se você consegue olhar nos últimos 30 dias, na última sprint, por exemplo, olhar que isso aqui foi recorrente, você consegue extrair disso a quantidade. Então vamos imaginar que o total de atividades foram 30. E dessas 30, você teve 10 atividades que foram ajustes de design. Isso quer dizer o quê? 33%, porque 30 dividido por 10 de 30 é 1/3. Então, 33% das atividades, elas são ajustes de design. São retrabalhos. E aí, esses 33%, se você pegar ele, multiplicar pela quantidade de horas que você gastou nessas atividades e multiplicar pelo valor da sua hora, você vai ter ali como resultado quantidade de dinheiro gasto em retrabalhos. E aí você fala, pessoal, a gente está gastando aqui muito dinheiro, X reais, só em retrabalho. Vamos entender o que a gente pode melhorar no processo. E às vezes, galera, isso aqui é maravilhoso. Às vezes, uma reuniãozinha aqui, uma reuniãozinha que você faz de apresentação com o dev, que você faz o handoff bem feito, isso aqui acaba. Tipo, você acaba com todo o retrabalho. Você diminui essa quantidade de gasto aqui absurdamente. E aí, você tem o quê? Ganhos para a empresa. Se você gastou, vamos imaginar que essa conta aqui deu R$1.500 mensais. Se você conseguiu implementar uma reuniãozinha ali no handoff que diminuiu isso aí pela metade, você tem ali R$750 mensais gastos em retrabalho. Vamos imaginar. Então, se você acabou com isso aqui, né? Uma hipótese maravilhosa. Você poupou para a empresa R$1.500 mensais. E aí você bota isso no relatório que durante o ano você poupou 15 mil, 13, 18 mil, né? 18 mil reais no ano. 1.500 vezes 12 dá 18 mil reais anual. 18 mil reais anual. E aí você fala, aquela reuniãozinha de handoff, aquela mudança no processo, poupou no último ano 18 mil reais para a empresa. Olha que interessante. Viu como é que a gente extrai um dado da diminuição de um retrabalho? Até para você saber, e aí eu vou voltar aqui só para mim, até para você saber identificar onde é que está a dificuldade. Porque a maioria dos designers, principalmente quem está em início de carreira, tem uma dificuldade de entender onde é que o problema se encontra. Eles acham que é tal coisa. Mas quando você faz todo esse fluxozinho aqui, você entende de onde vêm os dados, você consegue achar exatamente onde está a dificuldade. Que é um outro ponto que eu coloquei aqui, assertividade de desenvolvimento. Se o seu handoff ele é de um jeito e o desenvolvedor ele custa entender ou ele desenvolve errado, e aí você recebe esse feedback ou você mesmo percebe conversando com os desenvolvedores, uma coisa que você ajustar, você vai conseguir visualizar que aquilo ali vai diminuir a taxa de retrabalho, aquilo ali vai melhorar o entendimento do desenvolvedor e, consequentemente, você vai ter a empresa vai ter um ganho rentável e palpável para aquilo. E aí você pode justificar isso pedindo um aumento de equipe, pedindo um aumento de salário, justificando de modo palpável, porque toda empresa ela vive, se ela for uma empresa privada, ela vive baseado em lucro. Se a empresa não gera lucro, ela quebra, e se ela quebra, ela demite. Se ela demite, você não trabalha. Então a gente está falando de dinheiro. E é dessa forma
é dessa forma. Eu queria que vocês abrissem a cabeça. Esse vídeo ele é basicamente isso. Eu acho que a gente precisa de um curso inteiro só sobre ROI para falar sobre como mostrar valor. Mas eu queria que vocês abrissem a cabeça para essas possibilidades. Quebramos um pouquinho a cabeça. Quebramos um pouquinho a cabeça aqui. A gente tem que falar de cálculo, a gente tem que falar de matemática, a gente tem que falar de dinheiro. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês ficaram com dúvida em alguma coisa, deixem nos comentários. Se tiver algum feedback. Espero que o microfone tenha dado certo dessa vez. E a gente se vê no próximo vídeo.